Hoje nós falaremos sobre como realizar uma pregação com o tema pecado. Nós vamos dar então a continuação sobre a formação sobre o querigma. Nós tivemos então o primeiro tema que foi sobre a visão panorâmica do querigma e depois nós tivemos o segundo tema que era como realizar uma pregação sobre o amor de Deus. Então logo depois dessa pregação nós vamos então falar sobre o pecado. Qual que é o objetivo da pregação sobre o pecado? O objetivo é que cada um deve ser convencido do pecado. Veja, convencido e não acusado. Convencido de que é necessitado de salvação. Dá-se conta de que nenhum homem pode tirar o pecado, que é a causa de todos os males. Então, este é o objetivo da pregação sobre o pecado. E é necessário fazer uma ligação com a primeira pregação, que é sobre o amor de Deus. Como é que se faz essa ligação? Você vai dizer o seguinte: nós sabemos que Deus, ele é amoroso e que Deus é poderoso. Nós vimos isto na primeira pregação sobre o amor de Deus. Contudo, ante a nossa própria realidade e ante o que nos rodeia, surge uma pergunta muito importante. Se Deus nos ama, por que sentimos insatisfações? Por que sentimos medo, tristeza, insegurança, estresse, ansiedade? Por que as famílias se desintegram? Por que existe guerra, fome e injustiça? Por que não sentimos o amor de Deus? Então esta pergunta ela é inevitável diante destas situações que nós percebemos no mundo. Se Deus nos ama e se Deus é poderoso, por que nós não experimentamos o amor dele? Então aí você vai entrar com o primeiro tópico da pregação sobre o pecado. E o primeiro tópico é o problema. Vamos então tentar descobrir o que é este problema, como é que ele acontece, por que que Deus nos ama e muitas vezes nós não percebemos este amor. Nós vamos então buscar a solução deste problema na palavra de Deus. E nós vamos encontrar essa solução em Romanos no capítulo 3, versículo 23, onde nós vamos ler: sendo que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então aqui aparece a palavra pecado. É bom que você não utilize a palavra pecado antes de fazer a leitura da Bíblia, porque aí não será você usando a palavra pecado, mas a própria Bíblia. Então a pessoa ela vai se sentir menos acusada do que se nós mesmos começarmos a falar sobre pecado. Então é melhor que se faça dessa maneira. Aqui encontramos a resposta para o nosso questionamento. O pecado é o que nos impede de experimentar o amor de Deus em plenitude. O pecado é a causa de todos os males. Então a própria palavra de Deus vai nos dizer isso. O pecado nos impede de experimentar a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Toda vez que o homem tenta salvar a sua vida por suas próprias forças, ele afunda mais no desespero e na impossibilidade. Quanto mais se busca a salvação por meios do materialismo, do satanismo, da bruxaria, do esoterismo, do controle mental, mais se percebe que estas práticas são ineficientes e que precisamos de um Salvador. Então não adianta o homem procurar se salvar, porque ele não vai conseguir de maneira nenhuma. E aqui, para finalizar este tópico, vai mais uma fundamentação bíblica, que é de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, onde nós vamos ler: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira
entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Então, mais uma vez, a palavra de Deus ela traz a resposta para este problema, para este questionamento. Não é o Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiadamente surdo para ouvir. É o Senhor dizendo. Ele pode salvar, Ele pode ouvir. Mas são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e Deus. É o muro do pecado que nos afasta de Deus. Então aí nós podemos passar para o segundo tópico da pregação sobre o pecado. E o segundo tópico é a má notícia. Nós vamos dar aqui então qual é esta má notícia. A má notícia é que o homem tem 3 problemas que ele não tem capacidade de solucionar. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema é o que nós acabamos de citar, é o pecado. Conceitualmente, o que é o pecado? Resumindo um conceito de pecado do catecismo, nós vamos tomar como base o parágrafo 1849, nós podemos dizer que pecado pode ser conceituado como sendo tudo o que vai contra a lei de Deus. Então, tudo o que vai contra a lei de Deus é pecado. E o pecado também ele tem uma consequência. Aliás, são várias consequências, né? Todos esses males que nós vimos são consequências do pecado, mas ele tem uma consequência máxima. Qual é esta consequência? Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, onde nós lemos: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai dar esta fundamentação bíblica para mostrar qual que é a consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte. Então nós temos um problema que nós não podemos solucionar e que vai levar à morte. Qual é o outro problema? É uma fraqueza. Essa fraqueza, ela é gerada pelo pecado. Ela é gerada pelo pecado original. Desde os nossos primeiros pais, esta fraqueza vai passando de geração em geração. Ela é chamada de concupiscência, que é uma inclinação para o mal. E o terceiro problema é que nós temos um inimigo que nós não podemos vencer, que é o demônio. Ele nos cerca, nos combate, nos ataca, nos tenta para nos levar sempre ao pecado. E este inimigo, ele é mais forte do que o ser humano. E aí nós vamos dar uma fundamentação bíblica para este tema, que é Romanos 7:15, onde que São Paulo vai nos dizer: não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Então é o próprio apóstolo reconhecendo que ele faz coisas que ele não quer. E muitas vezes ele não consegue fazer coisas que ele quer. Aqui nós vamos passar para o terceiro tópico, que vai falar sobre Satanás e suas obras. Deus tem um inimigo pessoal que procura afastar seus filhos com mentiras, perversões. Trata-se de Satanás, que é o príncipe da mentira. Desde o princípio ele se rebelou contra Deus e tratou de perder nossos primeiros pais. Então Satanás que tenta, Satanás que se rebela contra Deus e que leva os nossos primeiros pais a caírem no pecado. Satanás nos engana, fazendo-nos pensar que possuindo coisas seremos felizes, que entrando pelo caminho das drogas, da sexualidade desregrada, seremos saciados. Sua principal característica é ser homicida, já que, ao nos separar de Deus, que é a vida, nos conduz à morte. Então Satanás é um rebelde que quer ofender a Deus e faz isso, então, tentando perder os filhos de Deus.
E nós temos um embasamento bíblico, que é João capítulo 10, versículo 10, onde que vai dizer: o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Então aqui está a missão, o plano de Satanás, que é furtar, matar e destruir. Ele não tem dó e não tem piedade de ninguém. A única coisa que ele quer fazer é gerar destruição. E aqui nós passamos então para o quarto e último tópico desta pregação sobre o pecado, que é: reconheça o seu problema. Então aqui você vai chegar no ponto-chave da sua pregação, que é levar as pessoas a se reconhecerem pecador. Sem você acusar a pessoa, ela mesma vai se reconhecer pecadora e necessitada de salvação. Jesus era misericordioso com os pecadores, mas não conseguia entender-se com os que acreditavam ser perfeitos. Todos somos pecadores, mas se reconhecemos esta verdade, temos uma vantagem, pois só os enfermos podem ser curados e só os cegos podem voltar a ver. O único pecado que não pode ser perdoado é aquele que nós não reconhecemos como pecado. Então aqui nós precisamos levar a pessoa a pensar o seguinte: que somente aqueles que se reconhecem como doentes é que vão entender que necessitam de um médico e que vão poder ser curados. Aqueles que estão doentes, e todos estamos doentes pelo pecado, aqueles que reconhecem podem ser curados, mas aqueles que não reconhecem, eles vão continuar doentes e vão perecer. Então aqui nós temos uma fundamentação bíblica, que é João capítulo 9, versículo 41, que vai dizer: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas dizeis, nós vemos, então o vosso pecado permanece. É Jesus mesmo ensinando, né, que se nós reconhecemos que somos cegos, nós podemos procurar um tratamento e enxergar. Mas se nós não enxergamos e achamos que está tudo bem, vamos continuar cegos. Então, no final deste último tópico, você então vai levar a Assembleia a reconhecer que ela é cega e que ela necessita de uma ajuda, que ela necessita de um Salvador, que ela está numa situação em que ela não consegue sair desta situação, deste problema sozinha. Então aí você chama a Assembleia a reconhecer o seu pecado e a buscar a Jesus, para que Jesus possa ajudá-la a se salvar e a sair do seu pecado. Então assim nós chegamos ao final desta pregação sobre o pecado. Então agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e eu peço que você me ajude curtindo aqui este vídeo, também se inscrevendo no canal, e peço que você também compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a respeito desse tema. Fiquem com Deus e até a próxima.